3, 2, 1, bora gravar! Palmeiras continua observando o mercado para contratar um substituto para o Danilo e eu quero trazer detalhes de como a diretoria do Palmeiras acertou ao não aceitar as condições do Chelsea em relação ao Andrei. Mudou uma, mudou duas vezes e o Palmeiras acabou pulando fora desse negócio. Eu quero falar também de outro volante do São Paulo, Pablo Maia, jogador com maior possibilidade de venda na próxima janela, muito bem observado pelos clubes ingleses. Eu quero trazer detalhes. Será que já tem alguma possibilidade de proposta no meio do ano para o São Paulo? Vou falar um pouco sobre esse assunto do Pablo Maia para vocês. Mas antes, só se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, compartilha os vídeos. Todos os dias tem muita informação para vocês. Todos os dias tem cupom da Centauro que te dá 10% de desconto na compra dos seus produtos. QR Code na tela, link na descrição. Aproveita porque a Centauro é a nossa parceirona aqui do canal, beleza? Olha, o Palmeiras acabou pulando fora do negócio do Andrei, né? E foi assim uma decisão acertada, porque quando o Palmeiras avançou no negócio e já estava encaminhada a contratação, o Palmeiras tinha dado duas vezes o aceite para a condição de negócio com o Chelsea, né? Empréstimo até o final do ano, essa possibilidade de liberar ou não para a seleção sub-20 com o poder do Palmeiras, né? De liberar ou não, com a decisão do Palmeiras, e o Chelsea foi mudando duas vezes as condições dos negócios. Chelsea gostaria que o Andrei jogasse o Mundial Sub-20, o Palmeiras teria que liberar, colocaria isso em contrato, o Palmeiras não aceitou, aí foi uma discussão. E a outra foi a questão dos pagamentos. Numa mudança de condições, o Palmeiras teria que arcar com o valor a ser pago pela questão do empréstimo, né? O Palmeiras teria que dar uma compensação financeira para o Chelsea pelo empréstimo, e aí esse empréstimo seria de 4 meses e não mais até o final da temporada. Ou seja, o Palmeiras se viu num momento em que não poderia aceitar as condições e que não compensava, mesmo sendo o Andrei um grande jogador, um jogador que gostaria de jogar no Palmeiras, gostaria de trabalhar com o Abel Ferreira, mas o Palmeiras nessas condições se viu assim num prejuízo muito grande, não ia aproveitar o jogador, né? O jogador que seria por empréstimo até o final da temporada. Então o Palmeiras abriu mão e não vai mais negociar a questão do Andrei com o Chelsea, saiu totalmente desse negócio. E agora observa o mercado, né, com outras possibilidades, não tendo muita pressa, né, indo muito assim no ser uma contratação assertiva para essa função que é uma função primordial para o técnico Abel Ferreira. É claro que o Abel Ferreira vai querer essa contratação, até porque o Palmeiras tem muitas competições para disputar. Diferente de quando o Kusevich foi embora para o Curitiba, que o Palmeiras entendeu que o Kaique Naves, jogador da base, subindo, né, para o profissional, seria esse jogador que substituiria. É diferente, a questão do Danilo é uma realidade, é um jogador importante, um jogador que foi convocado para a seleção, um jogador que ajudou o Palmeiras a conquistar. Então o Palmeiras precisa dessa posição, precisa ter mais essa opção, principalmente para as grandes competições que vêm aí. Sem contar que hoje o Palmeiras tem o Zé Rafael e o Gabriel Menino jogando, principalmente o Gabriel Menino jogando muito bem, o Gabriel Menino fazendo a função que sempre foi do Zé Rafael e o Zé Rafael fazendo a função que era do Danilo. Tá dando certo, mas o Palmeiras vai ficar atento ao mercado sem aquela pressa, uma contratação assertiva, vai continuar observando esse mercado, vai continuar observando tudo que tem de opções para aí sim avançar ou não, para fechar essa contratação que o Abel Ferreira quer. O Abel Ferreira precisa de ter mais uma opção ali, principalmente nas competições que estão por vir, beleza? Deixa seus recados aqui, vamos trocar uma ideia aqui sobre essa questão, se o Palmeiras acertou ou não de ter saído do negócio do Andrei Santos com o Chelsea. E eu vou falar de um outro volante, Pablo Maia, jogador do São Paulo, jogador formado em Cotia, um jogador que o São Paulo, né, precisa fazer caixa até para você ter um respiro na questão financeira ao longo dessa temporada. O São Paulo entende que vai ter que vender na janela de meio de ano, e o jogador que tem assim essa possibilidade de venda é o Pablo Maia. Só que nesse momento não há nenhuma oferta pelo Pablo Maia, né? Os clubes ingleses, principalmente os clubes ingleses, têm muitos números bons do jogador, já vem acompanhando o jogador há um tempo. Você teve já o West Ham que foi atrás, você teve já outros clubes que estão ligando,
buscando informações. O Pablo Maia é um jogador que tem bons números e ele tem muita visibilidade nos clubes da Inglaterra. Se isso vai se traduzir em proposta, é difícil a gente imaginar, porque ainda nesse período que a gente está do ano, final de fevereiro, começo de março, os clubes ainda estão disputando as competições, ainda não estão bolando totalmente o seu planejamento. E isso, né, tem a ver muito com as carências dos elencos. Então, quando a gente tiver um afunilamento, né, no final da temporada, ali para abril, começo de maio, aí sim a gente vai ter uma ideia dos clubes e as suas carências nas posições. Se, claro, um clube que avalia muito bem por scouts, que tem números bons em relação ao que é o Pablo Maia e sente a necessidade de contratar um jogador nessa posição, esse clube vai, evidentemente, sondar, esse clube vai abrir conversas e vai fazer uma oferta. Por enquanto, é muito scout, muito clube que liga para buscar informações. Nada passa disso. Mas o São Paulo entende que precisa vender para equilibrar as contas no meio da temporada, até do meio para diante da temporada, e sem dúvida nenhuma eles têm conhecimento de que o Pablo Maia é um jogador com muito potencial de venda e pode ser uma possibilidade de venda nesse meio de ano, assim como o Wellington, mas o Wellington é uma situação um pouco diferente, né? Inclusive o jogador que está machucado e é um dos únicos da posição e o São Paulo precisa dessa posição. O outro é o Rodrigo Nestor, que é um jogador que também é muito bem avaliado, mas em relação ao Pablo Maia, a possibilidade é muito maior de chegar a uma oferta e de repente se transferir para o futebol europeu. Deixa seus comentários aqui se vale a pena vender o Pablo Maia, vale a pena segurar um pouco mais no elenco do São Paulo para ele se valorizar, ou tem que vender logo, fazer um caixa, aproveitar que ele está vivendo um grande momento e que é muito bem avaliado no futebol da Inglaterra. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa as notificações, tamo junto.